Oi pessoal, vamos iniciar nossa aula. E como essa aula ficou relativamente longa, eu achei melhor dividir em duas partes. Então agora a gente está iniciando nossa primeira parte, que fala do texto Skinner, Popper e o suposto estatuto determinista do comportamentalismo radical. O artigo ele foi escrito pelo César Antônio, pela Carolina Laurent e pelo Gelson Liston. Vamos fazer um contexto inicial para poder explicar até mesmo qual é a relevância desse tema para a gente entender a epistemologia da análise do comportamento. Desde o princípio, a análise do comportamento ela se apresenta como uma visão de ciência da psicologia. E ela carregou, com essa ideia, os estereótipos e os ranços que existiam a respeito da ciência, principalmente em relação ao período positivista. Daí que a análise do comportamento ela sempre foi vista como uma teoria determinista, ou seja, uma teoria que entende que, de alguma forma, tudo já está escrito, tudo já está pré-determinado e com todas as questões polêmicas que vêm em cima disso que a gente vai tratar ao longo da aula. A questão é que isso foi tão forte, essa ideia de que a análise do comportamento, por ser uma visão de ciência, era determinista, que atingiu e, de alguma forma, também influenciou os próprios analistas do comportamento durante muitas décadas mesmo, durante muito tempo mesmo, e ainda hoje. Tem vários analistas do comportamento que se denominam como deterministas, que se entendem e produzem como se fossem deterministas, como se a análise do comportamento e a ciência ainda hoje fossem deterministas. Uma das coisas que eu observo muito nas formações em ciência, não só na medicina, na física, é que a falta de uma formação além da técnica, uma formação em filosofia da ciência, torna os cientistas, qualquer que seja a sua área, meio que repetidores do que aprenderam. Quando você não tem a filosofia da ciência, você pode até ser um cientista, mas você só repete discurso. Você usa o método porque lhe disseram que o método científico é aquele e fica por isso mesmo. Quando os analistas do comportamento, principalmente os brasileiros, começaram a se voltar mais para a filosofia da ciência e se voltar mais para os textos do próprio Skinner, foi que começou a surgir um questionamento. Olha, parece que a análise do comportamento, e na verdade a ciência como um todo, não é determinista. Não preenche os critérios, a forma de pensar, a forma de entender a natureza, a forma de entender o sujeito, não é determinista. Daí começou a surgir um movimento de repensar, na verdade não é nem repensar, é divulgar que a ciência e, por consequência, a análise do comportamento não tem um caráter determinista. Assim como no texto de falsificacionismo, nessa aula a gente vai utilizar o referencial proposto pelo Popper para designar o que é determinismo, o que é um indeterminismo dentro da filosofia da ciência. E por que essa discussão é relevante? A gente tem que lembrar que a teoria determina como é que a prática vai funcionar. A maneira como a gente lê a teoria é a maneira como a gente vai ler os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Então a concepção de sujeito e o modo de trabalhar com esse sujeito dependem inteiramente da teoria que a gente adota. Se eu tenho uma perspectiva determinista, eu parto do pressuposto de que as coisas são como são e não há como mudar. Que até mesmo as minhas tentativas de mudar aquilo que já está posto fazem parte de uma grande máquina universal que não teria como a gente, de certa forma, alterar as engrenagens dessa máquina universal. Então, definir se é o nosso modelo de sujeito é um sujeito determinado, ou é um sujeito que pode propor alterações naquilo que está ao redor dele e nele próprio, é fundamental para a gente decidir como a gente vai trabalhar com o ser humano. Para que a gente tenha as ferramentas para fazer essa discussão, vamos ver alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que a gente vai ver é chamado de indeterminismo metafísico. O indeterminismo metafísico ele é um sistema filosófico segundo o qual o curso natural das coisas não se acha submetido a nenhuma lei, nenhuma causalidade inteligível, quer se trate dos atos humanos, quer dos fatos naturais. Ou seja, é a concepção de natureza e de ser humano que aponta que nada tem uma história que seja condição para o que se passa hoje acontecer. Se a história não foi um processo de construção que de alguma forma montou, ou pelo menos na história foi montado o que a gente está vendo
no presente, então o momento presente, ele simplesmente é algo que foi gerado praticamente por geração espontânea. A gente chama isso de geracionismo. As coisas são como são porque são. Dentro do modelo indeterminista metafísico, não é possível a gente montar explicações ou a gente até mesmo montar teorias que partam de um pressuposto histórico. Falando de uma forma mais operativa, não teria como a gente explicar, dentro do modelo indeterminista metafísico, por que o ser humano é da forma como ele é, por que ele faz o que ele faz, por que alguém aprende alguma coisa, por que alguém se emociona de alguma forma ao passar por uma determinada experiência ao longo da vida. Não haveria como a gente montar explicações históricas, pois o processo não participa da explicação do que acontece no presente. O presente, simplesmente, ele acontece. Essa é a concepção do indeterminismo metafísico. Dentro desse modelo, a gente só poderia olhar para o presente, nunca para o passado, nunca para o futuro, apenas para o presente. E qualquer teoria sobre o ser humano deveria ser apenas uma teoria para descrever o que a pessoa está fazendo naquele exato momento, porque não há como ir para além disso. A próxima concepção que a gente vai explicar é chamada de determinismo metafísico. Às vezes as palavras atrapalham um pouco, então a gente tem que fazer uma ênfase no in, e quando a gente for falar do determinismo, a gente tem que fazer uma ênfase no determinismo para acabar não confundindo as duas palavras. O determinismo metafísico, ele é a concepção de que tudo já está determinado, tudo já foi definido. O passado, o presente e o futuro, eles são apenas algo que vai acontecer porque tem que acontecer da forma como vai ser. Uma alegoria para explicar o determinismo metafísico é a alegoria de um filme. Quando a gente vai assistir um filme, o filme já está posto. Não adianta o que a gente fizer enquanto espectador, o filme é o mesmo. O filme não vai ter uma alteração de cena, não vai ter uma mudança de roteiro se a gente for assistir o filme pela segunda vez. Então o filme é totalmente fixo, definido. Para o determinismo metafísico, o universo e o ser humano funcionam dessa forma. Já estão postos, já estão definidos. Se a gente pudesse rodar o universo numa nova sessão, digamos assim, a gente teria a mesma história, a gente teria os mesmos processos, a gente teria os mesmos fenômenos culturais e históricos. Não haveria uma gota de chuva que iria cair num lugar diferente. Para o determinismo metafísico, o universo é mais do que uma máquina. Ele é algo que já é definido no começo, no meio e no fim. É como um filme. Essa lógica determinista metafísica, ela também leva a uma outra concepção chamada fatalismo. O fatalismo é a ideia de que não há o que a gente possa fazer, o que tiver que ser, será. Não adianta a gente tentar fazer diferente, porque o que tiver que ser, será. Até quando você tenta algo diferente, isso já foi pré-definido, você é apenas uma engrenagem na máquina, você é apenas o personagem no filme, não há o que você fazer. O fatalismo, ele é muito complicado quando a gente vai, por exemplo, para a clínica psicológica, porque se a gente for seguir a lógica fatalista e se a gente entende que o passado determina inteiramente o futuro e o presente, não há o que a gente fazer. Uma vez que o passado já foi dado, uma vez que é assim que vai acontecer, a vida vai correr como um trem em cima do trilho. Não há como o trem sair de cima do trilho, não há nem como descarrilhar dentro do modelo determinista metafísico. Então, o fatalismo é a ideia de que as coisas são porque tem que ser assim, porque o universo foi desenhado dessa forma, porque a natureza funciona como uma grande máquina da qual não há como escapar do seu movimento. O determinismo metafísico que leva ao fatalismo, eles geram uma ideia que na prática do profissional, se a gente for olhar para a parte operacional da teoria filosófica, na operacionalização, não haveria como muito profissional da psicologia fazer algo diferente, ou algo além daquilo para onde o filme está levando. Ele poderia, no máximo, ser um observador.
Ele poderia, no máximo, ser levado pela maré, porque ele já teria que ser levado pela maré de todo jeito. O roteiro do filme é esse. Não há muito o que a pessoa possa fazer dentro desse modelo para escapar, porque até quando ela tenta escapar, ela está seguindo o roteiro que foi previsto para aquele filme acontecer. Vamos falar de mais um modelo, o determinismo científico. Enquanto que o determinismo metafísico propõe apenas que os fatos do mundo são completamente predeterminados, o determinismo científico ele iria além, pronunciando-se sobre limites e potencialidade da cognição humana. Então, o que é o determinismo científico? O determinismo científico é a aplicação do determinismo metafísico com algumas, digamos assim, licenças teóricas. Ele é uma forma que, aparentemente, pelo menos no texto, ele parece mais brando do que o determinismo metafísico, mas ainda é um determinismo aplicado à ciência. É a ciência usando o determinismo. Você tem então que, como a ciência quer explicar a natureza e explicar o ser humano, se ela é uma ciência determinista, ela vai tentar explicar a natureza e explicar o ser humano como sendo inteiramente determinados. E as explicações também vão participar desse pressuposto. Se eu quero explicar a natureza, eu tenho que entender qual é o roteiro desse filme, quais são as regras do roteiro desse filme. Então, a ciência determinista ela vai tentar descobrir as regras do roteiro. Por que, que o roteiro funciona daquela forma? Mas entendendo que ao fazer isso, ela está participando do roteiro. Isso faz parte do roteiro. Ou seja, não há como escapar. O cientista determinista ele vai tentar entender o que é possível da ciência compreender de um universo previsível, de um universo que tem o presente e o passado fixos. E como é que a ciência determinista ela leria o mundo? Segundo Popper, no determinismo científico, os eventos do mundo podem ser calculados antecipadamente, em qualquer grau de precisão. Basta conhecer o modo de funcionamento da natureza e as configurações do presente ou passado do mundo. Ou seja, uma ciência determinista, ela tem, digamos assim, ela se vê como tendo o potencial de explicar qualquer coisa que aconteça na natureza. Qualquer coisa. E de forma total. Dado que, se você tiver todas as informações de um sistema, tiver todos os dados a respeito de um sistema, e se você entender exatamente como são as leis de funcionamento daquele sistema, seria possível você prever exatamente o que é que vai acontecer no futuro. Uma vez que você entende que o universo é um filme, se você sabe todas as palavras, todas as frases e todas as orientações do roteirista para como o filme tem que ser, então você sabe o que é que vai acontecer no futuro. O determinismo científico pode parecer estranho, mas ele acha que é possível sim prever o futuro, desde que você tenha o quê? Todos os dados possíveis e conheça todas as regras de funcionamento do roteiro do universo. Vamos fazer uma síntese até aqui. Para o determinismo científico, todo evento no universo e tudo que um ser humano faz tem uma causa anterior. Lembram que a gente falou do mecanicismo, lá em Subjetividade 3? É por aí. O mecanicismo ele é uma linha determinística dentro da ciência. Então, todo evento tem uma causa anterior e essa causa pode ser conhecida, desde que se tenha todos os dados necessários. Ou seja, se o cientista não consegue explicar alguma coisa a respeito do ser humano ou da natureza, não é por um limite da ciência, é por uma falta de dados. É porque você não tem os dados suficientes para explicar aquilo que parece um mistério, que parece um enigma. A ideia é que a ciência é plena de potência para explicar qualquer fenômeno do universo, desde que você tenha os ingredientes necessários para fazer isso. No determinismo metafísico, a alegoria que o representa é o do filme, com o passado, o presente e o futuro fixos, imutáveis. No determinismo científico existe uma alegoria famosa também, que é a da cachoeira.
A alegoria seria mais ou menos o seguinte: se você tem uma gota d'água e coloca essa gota d'água num rio, e esse rio desemboca em uma cachoeira, se você der todos os dados sobre as condições iniciais desse rio, e quando eu falo todos os dados, são todos os dados mesmo, a gente está falando aqui da localização de todos os átomos, de todos os elétrons, movimento, direção, para onde é que tudo vai, de onde é que tudo veio, todas as informações mesmo. O cientista poderia prever exatamente onde a gota d'água vai estar, aquela mesma gota d'água, depois que ela cair na cachoeira. Então essa imagem da cachoeira ela é muito utilizada para explicar de forma alegórica o determinismo científico. Apesar de que popularmente o determinismo ele é visto como a cara da ciência, há mais de 100 anos que o determinismo foi derrubado dentro da ciência, principalmente com o surgimento da física quântica. Eu vou dar um exemplo para vocês, e aí a gente vai usar aquela alegoria da cachoeira novamente no final. No começo do século passado, o físico Heisenberg ele propôs uma ideia que deu a ele o Nobel de Física em 1932 e ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Qual é a ideia central desse princípio? É que quando você vai tentar localizar ou a posição ou a velocidade de um elétron ao redor de um núcleo atômico, você tem que jogar alguma coisa nesse elétron, geralmente um próton. O problema é que quando você faz isso, você energizou o elétron, e aí ele já está com uma velocidade diferente. E se você usa as técnicas para localizar a posição, você também não consegue fazer isso direito sem mexer com a velocidade. E quando você usa as técnicas para medir a velocidade, você acaba alterando a posição. Então não tem como você saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron. Porque no que você entra no sistema para fazer medição, você altera um dos dois. Ou você detecta a posição, ou você detecta, digamos assim, a velocidade, que o termo mais correto seria o momento da onda, né? Porque tem a dualidade onda-partícula, mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes. A ideia central é, no que você interfere no sistema, ou você detecta a posição, ou você detecta a velocidade, porque você interferiu no sistema. Essa é a ideia central do princípio da incerteza. Então, por definição da própria ciência, é impossível a gente ter acesso a todos os dados. Não tem como a gente ter acesso a todos os dados. É impossível porque o universo ele é estruturalmente incerto. O Heisenberg propôs que a questão da incerteza não era apenas um limite do método, não é porque você apenas tem um limite que você não consegue determinar um ou outro, ou melhor, os dois ao mesmo tempo, só consegue um outro. Ele diz que isso é da própria estrutura de funcionamento do átomo. Uma vez que isso é da própria estrutura de funcionamento do átomo, isso é da própria estrutura de funcionamento da natureza. Então o universo ele é estruturalmente impreciso. Nós não temos como ter uma precisão perfeita porque o universo não é de uma precisão perfeita. Segundo Heisenberg, novamente, o problema não é no método. Isso é uma característica do fenômeno natural. Ele, por estrutura, ele é incerto. Se ele é incerto, se não tem como a gente determinar tudo, então o determinismo científico cai por terra. Ele não tem como se sustentar. Voltando à alegoria da cachoeira, a gente não tem como ter todas as informações para saber onde é que aquela gota d'água vai estar depois dela cair na cachoeira. Então não tem como a gente saber de tudo e a gente não tem como cientificamente afirmar que o universo é totalmente previsível. Não temos como afirmar que o universo funciona como um filme. Não há experimentos capazes de demonstrar isso, pelo contrário, os experimentos demonstram o contrário. Demonstram que a imprecisão faz parte do funcionamento da natureza. Então, se o universo ele não tem como ser explicado dentro de uma perspectiva determinista científica, quer dizer então que o universo não tem como ser cientificamente explicado? Não, não é por aí também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vejam só, a lógica do princípio da incerteza diz que a gente não consegue precisar localização e velocidade da partícula subatômica ao mesmo tempo. A gente ou explica um
ou explica o outro. Então a nossa explicação ela é parcial, a gente consegue explicar alguma coisa, mas não consegue explicar tudo. Ah, então quer dizer que é 50% determinista? Não, isso não faz sentido você ser 50% determinista. A maneira mais atual, digamos assim, de entender esse problema é de que há coisas que, quando a gente olha para o passado e quando a gente olha para a configuração do sistema no presente, a gente consegue entender de maneira suficiente para que a gente possa intervir ou compreender. Então, a gente entra num campo das explicações suficientes, sem entrar na discussão de que se o universo é uma máquina ou se o universo é uma grande geração espontânea. Então, nem é para o campo da geração espontânea, nem é para o campo de que o universo é fixo e imutável. A gente entra agora no campo do o que é possível fazer com o que a gente tem. É uma perspectiva mais pragmática. É uma perspectiva de que a ciência tenta fazer o que der para fazer no sentido de entender e explicar, sem cair nos extremos de dizer que o universo é geração espontânea ou de que o universo é fixo e imutável. E aí nós temos uma frase aqui para tentar sintetizar essa ideia. O princípio da incerteza de Heisenberg destrói o caos, o acaso e o ocaso absolutos. Ele destrói os absolutos, ou seja, ele destrói a ideia de que o universo é completamente caos indeterminado, ele destrói a ideia de que tudo acontece por geração espontânea ou de forma fortuita, ou seja, o acaso absoluto. As coisas são meio assim porque são assim, né? O acaso absoluto e o ocaso absoluto também, ou seja, que tudo tem uma causa absoluta. Então não tem os absolutos quando a gente vai ver a ciência atual. A ciência moderna, a ciência atual, ela não trabalha com esses extremos do indeterminismo e do determinismo. O determinismo científico, ele não desistiu facilmente. Ele não entregou os pontos apesar dos experimentos da física quântica e de outras áreas de conhecimento também. Eles acabaram criando uma ideia chamada de probabilismo ou determinismo probabilístico. O que é isso? É a ideia de que, na falta da possibilidade de ter acesso a todos os dados, deve-se aceitar explicações com um grau de incerteza probabilística, ou seja, você vai entender aqui a incerteza apenas como um número matemático que você colocou na tua explicação porque você não tem acesso a todos os dados. Vejam, isso ainda é determinismo metafísico, ainda é determinismo absoluto. Apenas o que o cientista que usou a probabilidade aí fez foi colocar uma margem de erro, foi colocar uma chance de acerto, mas a concepção de universo dele não mudou quando ele colocou probabilidade dentro das suas explicações. É a ideia de que o universo é um filme, mas o cientista não tem acesso a todos os dados, então a explicação dele é uma explicação que vai levar em consideração uma certa incerteza probabilística, mas o universo continua fixo, continua previsível, continua estático. O determinismo probabilístico ele foi visto como o bote salva-vidas do determinismo dentro da ciência por muito tempo. E isso acabou, novamente, atingindo a análise do comportamento. Eu vou fazer um relato pessoal, por exemplo. Quando eu comecei a estudar essas questões ainda na década de 90, quando eu li a epistemologia da análise do comportamento, lá vinha dizendo a análise do comportamento trabalha dentro de um modelo de determinismo probabilístico. Ou seja, o que eu estava lendo era que a análise do comportamento era determinista, sim, e apenas usava a probabilidade para dar conta daquilo que não consegue se explicar inteiramente. E isso é péssimo, porque isso mostra que os epistemólogos da época não entendiam o que o Skinner falou, não entendiam o que o Popper falou há décadas e décadas antes. Ainda nos anos 90, o pessoal ainda estava tentando defender, inclusive dentro da análise do comportamento, de que o ser humano era determinado e a natureza era determinada. Infelizmente, isso foi um fato. Diante dos problemas do determinismo e dos problemas do indeterminismo, o Popper ele apresentou uma alternativa que ele chamou de indeterminismo científico. Vamos falar de alguns princípios e de como é que isso funciona. Segundo o indeterminismo científico, nem todos os acontecimentos poderiam ser previstos com precisão irrestrita.
né, considerando principalmente que a natureza ela tem a imprecisão na sua estrutura, mas tem algumas coisas que dá para explicar. Então a ideia é que nem tudo dá para prever. Não dá para ter precisão completa com tudo. Na verdade, não dá para ter precisão completa. E é a inexatidão do conhecimento, é justamente a imprecisão reconhecida na ciência indeterminista que obriga o cientista a duvidar de suas teorias, e com isso é imperativo que busque a refutação delas. Lembrem que o Popper é o criador do falsificacionismo, então ele entende que a ciência cresce pela refutação de ideias. Esta parece ser a dinâmica proposta por Popper, indeterminista, mas com pretensões de progresso científico. Ou seja, a ideia do indeterminismo científico é que o universo ele é estruturalmente indeterminado, mas o cientista tem como explicá-lo. Então, ele apresenta uma síntese dialética dos outros dois movimentos. Admite que o universo é impreciso, admite que o ser humano é impreciso, mas, ao mesmo tempo, ele coloca que, sim, a ciência pode montar explicações. Explicações precisas? Não. Explicações absolutas? De forma alguma. Se a ciência for trabalhar com explicação absoluta, ela está criando dogmas. Lembre-se, o Popper afirmava que a ciência tem que ter o potencial, as afirmações científicas têm que ter o potencial de serem falsas. Então a ideia do Popper é que, no seu modelo chamado indeterminismo científico, o universo ele é indeterminado, mas cientificamente possível de ser explicado. Pelo menos explicações o suficientes para permitir que o cientista rode os seus experimentos, para permitir que o profissional atue no campo e para permitir que a gente consiga explicar algo a respeito do ser humano e da natureza. Então, é incerto, é impreciso, mas a gente tem como montar explicações que não são perfeitas, que não são absolutas, mas são suficientes. Para entender melhor a diferença entre o determinismo científico e o indeterminismo científico, vamos fazer uma comparação sobre como é que cada um trabalha com a ideia de probabilidade. Para o determinismo científico, o uso da probabilidade é um recurso, uma ferramenta para montar explicações quando não se tem acesso a todos os dados necessários para formar explicações 100% precisas em um universo pré-determinado. Já para o indeterminismo científico, o uso da probabilidade é necessário, pois a estrutura do universo é probabilística. Em um universo impreciso por natureza, a incerteza é a realidade a ser descrita, ou seja, para o indeterminismo científico, a probabilidade é algo que faz parte do funcionamento da natureza. Para o determinismo científico, a probabilidade é algo que você tem que usar porque você, infelizmente, não tem todas as informações, você, infelizmente, não consegue dar conta de tudo em um universo que é pré-determinado. Terminamos a primeira parte dessa aula. Na aula seguinte, a gente vai discutir como essa questão do determinismo e do indeterminismo afetaram a escrita do Skinner, as ideias do Skinner, como Skinner se posicionou ao longo da história a respeito deles dois. Um abraço e até a próxima aula.